Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Tenho a satisfação de receber a nossa campeã, Magnólia Figueiredo. Olha aí, Magnólia, sendo Cara a Cara com o BG. O prazer é todo meu, BG. Assim, os seus programas excepcionais, né? Traz para a população o conhecimento, algumas vezes adormecidos, né? Então traz o futuro para o presente e as pessoas precisam acompanhar exatamente como foi a construção da nossa história, né? Pois é, vamos mostrar como foi a sua. Como foi a sua infância, Magnólia? Você nasceu aonde? Bom, nasci no Alecrim, na Vila Luz, ali bem próximo aonde existia aquele antigo Detran, né? Que passava nessa vila, na Avenida 9. Então, morei numa vila, nasci mesmo nessa Vila Luz. Meu pai era da Fuzileira Naval, minha mãe era ainda só dona de casa. E foram pessoas que também casaram muito cedo porque precisavam se unir para construir uma força para sobreviver. Você foi educada na escola pública? Fui educada toda a minha vida. Eu só fiz o terceiro ano, que naquela era o terceiro ano, numa escola privada, porque eu ganhei bolsa de estudo, né? Mas a vida toda, por causa do esporte. Mas a vida toda foi de escola pública. Sou defensora da escola pública porque o complemento da minha formação foi escola pública e funcionava. São quantos filhos, Magnólia? São 7 comigo. Você foi a única que foi para o atletismo? Não, todos os meus irmãos, eles tiveram a oportunidade de fazer alguma modalidade esportiva, mas eu, a minha irmã mais nova e o meu segundo irmão, nós fizemos atletismo. Os outros optaram por outras modalidades. Agora, uma certa vez eu vi uma reportagem sua, seu esporte inicial não era atletismo, se eu não me engano era vôlei, não é isso? Exatamente, eu comecei na escola pública, o esporte na escola pública com o vôlei, que foi na Escola Sebastião Fernandes, ali no Tirol, né? E foi lá que eu fui indicada para fazer atletismo. Aí você foi indicada, como é que o atletismo aparece na sua vida? Você se destacou em velocidade, como é que foi isso? Eu sempre gostei muito. Desde criança, a minha parte motora foi a que foi mais treinada mesmo, né? Eu coloquei sempre mais... Assim, a minha parte motora, eu brincava muito, então ela foi a mais forte durante a minha infância. Não foi a cognitiva, nem foi a emocional, foi a motora. E nas aulas de educação física, eu sempre gostei de fazer as aulas de educação física, principalmente as aulas quando existiam desafios. Então, algumas brincadeiras que a gente precisava desafiar. Não só a mim, mas também os outros amigos. E aí eu comecei dessa forma. Nas aulas de educação física, o professor Lindomar, que era um dos professores do Sebastião Fernandes, passou... Foi que ele descobriu? Ele passou na aula de educação física, perguntou à minha professora, a professora Elizabeth Jatobá, que ainda hoje é professora da universidade, professor Lindomar também, e ele perguntou se ela indicaria alguma pessoa para competir nos Gernes. E aí ela me indicou, né? Então foram os dois que me levaram... Quantos anos você tinha? 12. Quer dizer que o atletismo entra aos 12 anos da sua vida? Aos 12 anos. Aí eu competi nesse evento e assim, já me motivei, né? Eu achei assim fantástico. Nessa época, foi no IF, que é na antiga Etferner, a arquibancada lotada. Porque tem aquela pista lá, né? Aquela competição me deixou assim muito motivada, ver aquele monte de gente, eram muitos atletas também, mas a vontade de ganhar era maior, né? Isso aí, 75, 76? 75, aí eu empatei com a menina do padre Miguelinho, aí todas as duas choraram, né? A gente estava em categorias diferentes, apesar dos 12 anos eu estava em categorias diferentes. Foi aí que você viu que o seu futuro seria ali? Não, aí eu voltei para o vôlei e tal, no ano seguinte, aí novamente perguntou se eu queria participar, e só que eu voltei com um pensamento diferente. Eu voltei para ganhar. E aí eu falei para mim, eu não perco, né? E isso aconteceu. Então venci os 100 metros, eu ainda ia fazer 13 anos, e dessa prova eles já me convocaram para a seleção do Rio Grande do Norte para participar dos Jogos Escolares Brasileiros. Você também, depois do Gernes, foi destaque nacional, ainda estudante, né, Magnólia? Exatamente. Então, assim, aí eu fui só renovando. Primeiro, eu me defini que eu iria treinar. Então, dia 10 de fevereiro de 1977, até 2012, eu fui realmente atleta muito ativa. O Brasil, naquela época, tinha João do Pulo, né? Então, tinha atletas excelentes. Mas em 76, atrelada ao Gernes, eu assisti os Jogos Olímpicos. E nesses Jogos Olímpicos me motivou para ganhar o Gernes em 76. E também
para eu pensar que eu poderia fazer parte de uma competição daquele nível. Então, muito cedo, eu me determinei que um dia eu iria representar o nosso estado, o nosso país. 12 anos depois você estava nos representando, né? Isso aconteceu... 76? Não, em Jogos Olímpicos, mas em 1978, eu já estava na seleção brasileira. Eu completei meus 15 anos, né? Meus 15 anos eu completei no Sul-Americano, em Montevidéu, no Uruguai. Magnólia, quantos brasileiros... Aliás, se eu não me engano, você passou 15 anos invicta aqui, sua marca no Brasil, não é isso? Exatamente. Isso a gente contou 15 anos invicta depois que eu tive minha filha. Porque antes, nas categorias de tanto menor como juvenil, eu já também vencia. Invicta, eu passei exatamente depois que eu voltei, em 1986, numa outra prova. Porque eu comecei nos 100 metros e 200 metros. E em 86 passei a correr os 400 metros. E foi onde você ficou famosa, né? Então, os 400 metros foi assim, foi mais apaixonante do que correr 100 e 200, porque o treino é mais desafiador. Ô, Magnólia, você é casada há muitos anos. Se você volta em 85, 86, você foi mãe antes. Fui automaticamente. Mãe. Você disse que voltou depois que foi mãe, não é isso? Mas seu marido faz parte desde os anos 70 da sua vida, porque ele também é do meio, não é isso? Na verdade, nós nos conhecemos nesses gernes. Eu era mirim, ele já era coordenador. Foi tudo, então, né? Eu era mirim, mas ele era coordenador dos gernes. E quando ele me viu correndo, que eu estava voltando para a largada dos 100 metros para pegar a roupa que eu aqueci, né? Ele mesmo me parou e ele falou: menina, você corre feito uma maluca. Então, assim, ele mesmo sentiu que eu era uma atleta que tinha um potencial. Mas não comecei a treinar com ele. Em 77, já tinha um treinador da seleção do estado, que foi esse que me convocou, que é o professor Armando Lima, e eu devo demais a minha iniciação a ele. Ainda hoje ele é treinador aos 80 anos, ele está com 80 anos, pessoa espetacular, foi meu segundo pai. Eu treinei com ele até a categoria juvenil, né? Até dos meus 13, 14 anos até os 19 anos. Só que aos 19 anos eu já estava casada, eu casei aos 18 anos. Comecei a namorar. Que você corria feito uma maluca. Exatamente. Eu o conheci em 76, nessa competição, e comecei a namorá-lo em 78. Então, hoje nós já temos 41 anos que a gente se relaciona como namorados e marido e mulher. Nós temos agora, em fevereiro, completa 38 anos. Então, comecei a namorar aos 14, casei aos 18 e quando eu fui mãe aos 21, eu já estava morando, eu me mudei para Currais Novos e eu queria ser a atleta que eu sonhei. Naquela época tinha um centro de treinamento, era? Porque Figueiredo, ele passou no concurso da universidade e a vaga era para Currais Novos. E ele sempre foi uma pessoa também muito determinada. Você também é professora, se não me engano, do Estado e da Prefeitura, não é isso? Hoje eu já estou aposentada há 4 anos do Estado, né? Eu passei 34 anos no Estado, porque eu entrei entrei aos 18 anos e em 1982, quando eu me casei. Eu fazia administração, mas passei a dar aula de educação física porque lá eu fui morar em Currais Novos. Você é formada em educação física, tem pós-graduação e economista também. Fiz a economia e a administração, né? Então, assim, a minha paixão não era bem a educação física. Eu passei a fazer educação física para conhecer um pouco mais o que acontecia no meu corpo quando eu estava treinando. Então, eu tive essa curiosidade de estudar mais a fisiologia do exercício, né? Então, eu precisava conhecer e também ter um pouco mais de conhecimento técnico, porque se eu viajasse só, eu poderia reelaborar meu treinamento, né? Que sempre eu viajava com ele. Então, depois que eu casei em 82, fui mãe em 85, e aí eu decidi... Mas até 85, você já tinha ganho provas nacionais, né? Sim. Você já estava começando a se destacar. Sim, no juvenil, sim. Agora, quando você volta de ser mãe, e aí a gente acha isso na internet, você começa a intensificar os treinamentos porque você começou a ver a Olimpíada de Seul e achava que conseguiria atingir a marca, não é isso? Exatamente. Existe um ganho, né? Quer dizer, tanto que hoje você estar grávida também hoje já é considerado doping, pelos efeitos dos hormônios, né? Então, todas as pessoas falam, se você souber aproveitar o pós-maternidade, você tende a melhorar os seus rendimentos, né? Por mais que você tenha
passe a dividir um pouco mais seu tempo com a criança, mas isso é possível. E isso foi possível comigo. Eu tive 3 meses, depois de 3 meses que eu fui mãe, voltei a treinar e engravidei novamente. Né? Engravidei de gêmeos e perdi os gêmeos em dezembro, no mesmo ano, em 85. E depois, em abril, voltei a treinar. Eu tive que ficar 3 meses sem fazer nada, porque por ordem médica, né, para que eu recuperasse tudo que eu perdi, principalmente Aí você volta em 86 a treinar. Voltei em 87 você não foi ao Pan-Americano, né? Fui. Foi em 86, depois de 4 meses eu voltei em abril, maio e junho. Em julho eu competi e ganhei a maior competição que existe no Brasil. E depois daí eu não perdi por 15 anos. Quer dizer, de 86 até 2001 você ficou invicta? Fiquei invicta. No Brasil, sem ninguém Independente da prova, 200, 400, 800 revezamentos. Durante isso você foi a Seul. Então, aí em 88 eu fui a Seul. Foi a Barcelona. Foi primeiros Jogos Olímpicos, quer dizer, a gente tinha certeza que nós iríamos. Depois 92 em Barcelona, depois 96 em Atlanta, aí em 2000. O que foi que houve em 2000? No dia que o Brasil embarcou, eu operei, precisei fazer uma cirurgia. Foi um plano de saúde, então, que ele tirou da Olimpíada. Foi, passei por uma intervenção cirúrgica, mas Deus sabe o que faz. Em 2004, voltei já para Atenas. Já, né? Veterana, já, consagrada. Eu fui a atleta com mais idade ou mais velha da delegação, 41 anos. Né? Aliás, mas você também foi a primeira mulher brasileira a tomar conta de uma no Pan-Americano, né? Exatamente. Isso foi outro desafio. Nós sabemos que não é fácil uma mulher, ainda no atletismo, chefiar uma delegação pan-americana. Então, isso a gente quebrou um pouco. Eu acho que no Brasil adquiri um certo respeito. E aí eu fiz uma formação de gestão também esportiva. Fiz toda uma preparação para a chefia de delegações, quer fosse para o Pan-Americano, Mundiais ou Jogos Olímpicos. O próprio Brasil, ele veio me experimentando. Eu primeiramente chefiei uma delegação sul-americana, uma categoria menor, depois ibero-americano, depois mundial e aí cheguei aos Jogos Olímpicos. Na verdade, não só foi aos Jogos Pan-Americanos. Na verdade, eu não chefiei somente os Jogos Pan-Americanos. Eu cheguei também a chefiar Qual foi o seu mundial. auge, Magnólia? Foi em 96? Na verdade, eu acho que foi 90. 90, porque assim, foi o ano que eu ganhei um título nacional ao lado de Ayrton Senna, quer dizer, nós somos considerados os maiores atletas do Brasil. A imprensa nacional foi quem fez essa votação. No feminino, eu fui a mais votada e no masculino, Ayrton Senna, né? Então, assim, foi um motivo de muito orgulho. A gente não precisou sair de Natal para fazer esse trabalho. A gente não precisou de outro treinador. Nós não precisamos de outras instalações esportivas. Inclusive, em algum momento, questionaram se seu marido seria o treinador ideal para você. Não teve isso? Não teve? Sim, porque as pessoas, desde que eu iniciei, quando eu competi a primeira vez, eu já fui convidada para ir embora para São Paulo, né? Foi a Unicamp que me convidou e para eles foi uma surpresa eu não aceitar. Porque o comum era os atletas que surgiam no Nordeste irem embora. E aí eu falei assim, não, mas eu vou ficar onde eu nasci, onde tem minha família, tem meus amigos, e eu vou ter que tentar treinar muito mais do que outros atletas que hoje têm outras condições de treinamento. Mas eu não posso sair de onde, assim, eu sou apaixonada. Mas não teve isso? Sim, porque as pessoas não acreditavam que ele seria capaz de me levar a uns Jogos Olímpicos, né? E ele provou. Então você acha que seu auge foi nos anos 90 pelo reconhecimento, mas atleticamente falando, questão de desempenho? Não, eu acho que durante esses 15 anos foram muito importantes os resultados que eu obtive, né? É que em 90, eu acho que esse reconhecimento da imprensa, não sei, eu acho que reflete, sabe? De eu pensar Você também que foi manteve marca por mais de 40 anos, né? Ainda hoje, eu tenho há 29 anos, não, tenho marcas há mais de 40, mas nos 400 metros, a minha marca ainda é a mais forte do Brasil há 29 anos. Vamos fazer o seguinte, segura aí, Magnólia, a gente vai chamar de intervalo, na volta vamos saber quanto dinheiro Magnólia ganhou no atletismo, porque danada ela se envolveu, se meteu em política. A gente volta já. Estamos voltando aqui, o cara a cara desse, conversando com Magnólia Figueiredo, essa figura simpática. Magnólia, a gente foi para o intervalo dizendo o seguinte,
Você sobreviveu todos esses anos. Tudo bem que você passou em concurso para a Prefeitura Municipal, para ser professor estadual, mas o atletismo lhe trouxe um reconhecimento internacional. Aliás, você era respeitada. Quando você chegava, mesmo aquelas consagradas americanas, lhe respeitavam, né? Sim, sim. Você conhecia todas, Magnólia? Sim, é uma pena porque, assim, o que eu mais sinto dentro do esporte do alto rendimento é que eu nunca vou ter a certeza do que eu poderia ter feito, porque eu não tenho certeza em que condições elas treinavam e algumas, depois eu tomei o conhecimento que elas estavam dopadas. Então, para mim, isso foi muito doloroso, porque 2004, eu acreditava que as pessoas foi faziam Atenas, como eu. né? Muita gente duvidava que você conseguiria ir. Você já era veterana, né, Magnólia? E você conseguiu, né? E foi se eu lhe disser que assim, 2004 foi os Jogos Olímpicos que mais eu senti prazer de ter sido convocada e de ter participado. Por quê? Porque em 2004 eu só tinha uma perna que funcionava normalmente. A cirurgia que eu fiz em 2000 foi exatamente para seccionar o músculo posterior de uma perna. Então eu tive que ter fiquei 4 anos sem participar de grandes eventos. Foi um desafio à medicina, como o mesmo médico que me operou, ele disse, né? Ele não esperava que eu voltasse a competir como eu competi. E a gente provou que foi mais um desafio. 41 anos, uma perna com músculo seccionado, 4 anos sem participar de grandes eventos. E eu só tive 3 competições para me classificar. Parece que isso lhe alimenta, né? O desafio. Essas dificuldades, o desafio. Você porque, chega, assim, muda o tom de voz. Porque o próprio médico ele chegou pedindo para eu desistir, que eu não precisava provar mais nada e tal. E aí eu falei, quando ele me operou, eu falei assim, primeiro porque eu passei 4 meses para convencê-lo dele me operar. Porque ele dizia, se você fosse uma pessoa comum, não tinha problema, mas se não der certo essa cirurgia, todo mundo vai saber que fui eu que lhe operei. E eu falei, não, se der errado, ninguém vai saber. Se der certo, todas as pessoas vão saber. Quer dizer, houve uma confiança aí. Magnólia, em todos esses anos, por ser atleta de alto rendimento, você conseguiu construir um patrimônio por causa do atletismo? Não só a questão da fama, do nome, das pessoas que lhe conhecem, a gente vai falar de política, de parar na rua, mas você conseguiu ter uma estrutura em cima dos seus ganhos do atletismo? Veja bem, eu sempre fui uma pessoa muito desapegada a dinheiro, né? Quando eu entrei no atletismo para o alto rendimento, eu primeiramente procurei me capacitar, me qualificar, ter uma profissão para que dessa profissão eu pudesse financiar uma escolha, né? Porque esporte é uma escolha também, não é uma profissão ainda. Pelo menos o que eu fazia. A gente tem alguns esportes que são profissionais, mas atletismo não. Então eu queria isso, eu queria financiar a minha participação em alguns eventos. Naquela época já tinha os investimentos das marcas esportivas altas? Já. Mas chegou num ponto que o meu salário como professora, que eu tenho muito orgulho dessa profissão, já não era suficiente para financiar principalmente os deslocamentos, e ainda mais quando eram para fora do Brasil. Porque você é quem bancava tudo? Então, no início, foi financiado com o meu salário, com o de Figueiredo, dos meus pais também. A minha primeira viagem internacional, minha mãe vendeu o carro dela para poder financiar. Disso, né? Não, assim, eu acho que essa é uma oportunidade, né, das pessoas conhecerem um pouquinho mais da minha vida. Sua mãe desapega do carro, seu marido de salário, você minha mãe vendeu o carro dela, eu fui às competições internacionais. Quando eu voltei, ganhei uma certa quantia e comprei o carro dela de volta e dei para ela, né? Mas valeu a pena o investimento. Naquele momento eu não tinha como financiar. Eu tive também muito apoio do governo do estado, que conseguia me deslocar para algumas competições. Que era outra queda de braço isso, né? Ainda é, mas assim, não vai apoiar acho que aí. Eu lhe confesso que talvez o nosso estado não tenha o que eu tive do governo. Eu acho que a minha dívida é muito grande com o meu estado e com o meu município, porque eles também me apoiaram nesse sentido. Você já chegou a ser secretária, se não me engano, não chegou? Sim, sim. De esporte? Sim. Por gratidão, exatamente por gratidão, não porque naquele momento eu quisesse, mas assim, eu não podia negar algo de um convite que veio de uma pessoa que também acreditou em mim e meus horários, minha carga horária do estado e do município, por um tempo, eu poderia treinar, entendeu? Assim, eles abriram essa oportunidade para mim. Eu não precisava estar sempre na escola, né? Todos os dias dando aula.
Eu fiz isso até eu começar a ir para os Jogos Olímpicos. Né? Depois dos Jogos Olímpicos, eu pude ir as outras 4 edições, sem estar necessariamente todos os dias dando aula. Então, eu ia para as escolas, fazia outras ações nas escolas, mas não necessariamente todos os dias. Você inspirou muita gente também, né, aqui no estado. Então, Vicente Lenilson diz que se inspirou em você. Né? Voltando ao que você me perguntou, BG, esse desapego foi muito bom. Porque quando eu comecei a receber algum dinheiro do esporte, porque eu ia para participar de alguns eventos que eles pagavam para eu participar, né? Então, esse dinheiro me possibilitou juntar e reinvestir nos atletas, né? Quer dizer, eu investi em outros atletas. Esse trabalho? Que é onde eu aluguei uma casa, coloquei os meninos que não tinham condições, fiz várias parcerias para eles estudarem. Quer dizer, ainda hoje, desde 98, que eu faço esse trabalho mais consistentemente. Em 98, eu decidi que eu iria me dedicar a esse trabalho também. Mas antes, eu ajudava alguns atletas que não tinham como se deslocar para algumas competições, então ajudar eles se deslocarem. Então, foram recursos, eu acho que eu fui apenas um meio para viabilizar alguns que não tiveram a mesma oportunidade. Você ainda mantém esse trabalho hoje em dia, Magnólia? Mantenho. Né? Não com a casa, infelizmente, porque aí, quando eu entrei na Secretaria de Esportes em 2010, não era ético eu estar secretária e, ao mesmo tempo, atleta. Né? Eu tive que abrir mão do atletismo. E então, a diferença do meu salário também, eu continuei, enquanto secretária, eu continuei mantendo. Quando você decidiu entrar para a política, foi por causa dessa passagem pelo secretariado? Não, ou você sempre teve esse sonho de um dia... Eu acho que, assim, é uma forma de retribuir, como eu falei anteriormente. Eu devo muito à população mesmo de Natal e do Estado, porque eu nunca estive sozinha. Né? Eu sempre, essa questão que você acabou de dizer, que as pessoas me paravam na rua, quando eu voltava, assim, eu já estava com 35, 36 anos, que eu voltava da competição e as pessoas me davam força para continuar, eu via que elas ainda tinham alguma esperança em mim, né, de eu representá-las. A eleição, principalmente a passada, e a primeira vez que eu saí, que eu apenas entrei para completar a cota das mulheres... Deixa eu relembrar, né, que Magnólia foi candidata a vice-prefeita em Natal em 2016, não foi? E foi candidata a senadora em 2018. Exatamente. Então, a votação, as pessoas terem saído de casa, para mim, representou muito. Tanto para vice-prefeita, mas principalmente como para o Senado. Né? Foram 114.400 pessoas que deram um crédito, que achavam que eu podia representá-la. E eu não posso, nesse momento, dizer assim, nunca mais vou saber. Não, eu estou num processo de construção e de diálogo com a sociedade. E eu preciso saber se elas ainda acreditam que o que eu fiz, da forma que eu fiz enquanto atleta, e o meu trabalho, eles podem confiar de eu representá-los também em outros espaços. Então, eu tenho essa politização, Magnólia, você é muito politizada. Eu mesmo não tinha noção até o dia que eu lhe entrevistei na rádio. E seu currículo é impressionante. É professora, é formada em educação física, com especialização, fez economia. Tem uma bagagem cultural devido às suas viagens, todos esses anos no atletismo. E também passou a gostar de gestão pública. Não é? Então, você é muito politizada. Você pretende continuar na política? Você pretende continuar na política partidária? Qual é o futuro de Magnólia? Eu pretendo sim, eu acho que acabei de falar, preciso retribuir. Eu acredito, assim como eu acreditei, que a gente, mesmo sendo de uma região, né, sendo do Nordeste, de um estado pobre, de um município pobre, nós podíamos fazer uma coisa muito grande. E eu não posso me conformar e de ouvir, eu sou mais ou menos quando uns pais sabem que o filho é muito danado, dá trabalho, mas ele não quer que ninguém fale dele, mas você pode falar. Então, eu sou do mesmo jeito. Eu sou extremamente bairrista. Essa questão de eu nunca ter ido embora é porque eu acredito que nós podemos ser muito grandes. Eu acredito que nós podemos ser referência mesmo, mas de uma boa política, de um estado e um município organizado, planejado e que execute políticas públicas de verdade. Né? Eu acredito nisso, eu não posso deixar... O que nós fizemos com o esporte sem aderir ao doping, né? Nós podíamos ter feito essa opção também. Eu diria o doping.
Eu cheguei a representar alguns outros clubes, não estado, em algumas competições de clubes, exatamente para prover o meu sonho, que era ter outros meninos com as mesmas oportunidades dentro de um outro momento, não o que eu passei. Então foi para levar uma outra situação para eles. Mas eu acredito que nós não podemos nos contentar de ainda não sermos essa referência. Um estado relativamente pequeno, um município pequeno, mas me incomoda quando as pessoas falam que nós não somos ainda o que nós podemos ser. Como é que nós estamos atualmente no atletismo e nós temos algum atleta que, para despontar, ou que esteja despontando mais, né? Nós nunca estivemos tão bem. É mesmo? Né? É uma pena e aí eu fico muito à vontade. O atletismo do Rio Grande do Norte, eu acho que o que nós construímos dentro do atletismo me dá muito orgulho. E eu não posso deixar que as pessoas minimizem o que nós fazemos. Então, houve uma opção também de torná-lo mais independente. Então, ele funciona independente de recursos financeiros do Estado, do município e do governo federal. Nós hoje fizemos essa opção e não há recurso de quem faz atletismo. Nós não temos nenhuma receita. Tudo que nós fazemos, curso de formação de treinadores, de árbitros, os campos entre os atletas do interior e da capital, nós não temos recurso de nenhum desses segmentos. Só voluntariado? Né? Os árbitros, quando eles atuam, eles recebem. Os atletas, quando precisam viajar, a gente viabiliza e eles viajam, eles representam. E os treinadores, nós fazemos as capacitações. Então, assim, nós temos muito orgulho do que fazemos. E hoje, o atletismo do Rio Grande do Norte, ele é muito forte numa categoria que a gente chama ainda, que é da iniciação, sub-17. Né? Então, são esses meninos que, pela capacitação que a gente tem feito no estado todo, os atletas estão agora já estão plantados, né? A semente está plantada e agora é a gente fazer um trabalho a médio e longo prazo. Magnólia Figueiredo ainda recebe muitos convites. Quando vai chegando, por exemplo, nós vamos ter Olimpíadas aí, sempre vem aqueles filmes, ser comentarista, ser entrevistado, ainda aparece, Magnólia? Aparece. Ainda está na memória? Sim. Eu não perco o contato, eu estou há 44 anos dentro do esporte, não dá para perder, mas não é somente por causa da parte técnica, BG, eu acho que não dá para perder porque o núcleo das pessoas que eu passei a conviver aos 12 anos, né, me faz com que eu cada vez mais permaneça e acompanhe de perto a melhoria da qualidade de vida e do estilo de vida delas. Então, acreditar nisso, eu não tenho como me distanciar, né? E é por isso que é uma das coisas que me move também a eu entrar em espaços que a gente pode decidir futuros de qualidade e estilo de vida das pessoas, né? Ok. Que é a política. Tive a satisfação de receber Magnólia Figueiredo, nossa campeã. Eu que agradeço a oportunidade e contei um pouco mesmo da minha vida. Ela realmente sempre as pessoas veem o produto, né? Não sabem como foi construído. Mas foi isso, gente. Construir um pedaço da minha vida treinando no Parque do Vaquejado em Currais Novos, onde eu sinto orgulho, conheci pessoas fantásticas, mas a minha principal orgulho é ser natalense e norte-rio-grandense. Olha aí, rapaz, uma bela história, gente. A gente volta sábado que vem com cara a cara com o BG. Valeu, Magnólia Figueiredo. Obrigada.